Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pressão, suporte à pressão de sua vida. Eu sei que muitos não gostam dessa palavra, né? Pressão, se sentir pressionado, muito menos ainda, né? Mas o fato é que na nossa vida nós temos sim muitas pressões. Nós vivemos pressão no trabalho, nós vivemos pressão em nossa casa, nós vivemos pressão na rua, em qualquer lugar. Porque a pressão, ela é inevitável. E tudo isso tem a ver com o nosso crescimento e a capacidade de nós usarmos de toda essa pressão para literalmente nós crescermos, evoluirmos e sairmos do estado que nós estamos. Eu lembro muito bem que quando eu era muito mais jovem, né, lá pelos meus 7 anos, 6 anos, eu lembro que eu estava brincando embaixo de uma árvore, eu e outros amiguinhos, e me deu sede. E eu então retornei até a nossa casa, que era bem próxima dali, questão de alguns metros. E ao entrar na casa, na parte da cozinha ali, antes de entrar eu ouvi que 3 pessoas, 2 tias e uma outra senhora, estavam falando ao meu respeito, comentando: nossa, este menino, ele vive sem o pai, meu pai tinha falecido, e o que será dele? Certamente, com base em seus tios e outros parentes, certamente ele será alguém que não vai ser bom no futuro. Talvez até mesmo um brigão, ou alguém que não vai gostar de trabalho, etc. Eu lembro que aquela conversa que eu ouvi nesse momento me tirou até a sede. Era de uma porta para outra e eu conseguia ouvir o que estavam falando, mas não as pessoas. Aí eu voltei a passos bem lerdos para onde eu estava brincando e decidi comigo mesmo ali de que eu não seria aquilo que estavam falando ao meu respeito, que eu seria, com base em outros que não tinham o menor cabimento para a minha vida, porque eu não vivia com aquelas pessoas. Então, nesse momento eu entendi o que era pressão. Pressão para eu ser alguém que não desejaria ser e não queria que outros pensassem que eu fosse. Mas tudo isso, ao crescer nos tempos da minha infância, eu sempre tive esse conselho, digamos assim, dessa parente na minha vida. Mesmo que um conselho que não foi diretamente dito a mim no olho, mas que eu ouvi e que era o que ela pensava a respeito de mim. Então, tudo isso me fez eu pensar que se alguém queria realmente que eu fosse alguém diferente, eu teria que fazer por onde? Se quisessem ou que achavam que eu seria um ladrão ou simplesmente um vagabundo ou alguém brigão, literalmente eu mudei de rota. Agora que pensam isso, eu vou fazer justamente o contrário. E graças a Deus, eu nunca esqueci dessas palavras, dessa pessoa. E consegui ser diferente de tudo aquilo que pensavam que eu seria.
E só que com tudo isso nunca diminuiu outras pressões na minha vida. À medida que a adolescência ia chegando e a vida adulta ia chegando, mais pressões ocorreram. Porque, como eu nunca tive uma presença paterna efetiva, e nunca tive o meu pai, porque ele era falecido, mesmo minha mãe casando novamente, não houve a conexão devida com a figura paterna. E eu não sentia a presença de orientação verdadeira. Então, onde eu buscaria tudo isso? E como buscaria? Foi quando lá nos seus 16 anos, para 17 anos, eu estava literalmente em depressão. Eu não queria mais sair do meu quarto. E essa expressão que as pessoas falam, que não tem vontade nenhuma de sair do seu quarto ou de ver pessoas, é real. Porque eu senti isso na pele. De tu não ter vontade nenhuma. Mas, em uma tarde, eu olhando para o nada, me veio à mente a figura de um ex-colega, que eu já havia terminado o ensino médio. E esse colega, ele trabalhava em um grupo onde atendiam pessoas com problemas, diversos problemas. Problemas de vícios, problemas de depressão, problemas de angústias, etc. Aí eu lembrei, peguei a minha bicicletinha e fui até lá. Desde então, quando eu cheguei lá, ele só de olhar para mim viu que eu não estava bem. E aí me convidou, mas esse já era o meu anseio. E eu quieto, não falava nada. E aí ele percebendo tudo, ele disse: Leandro, tu quer ir comigo lá no grupo? Digo, com certeza. Porque a pressão que eu estava sentindo de vida estava muito pesada. E quando eu entrei neste grupo, e lá eu fiquei durante 12 anos, eu pude ver N exemplos de pessoas sendo tratadas, inclusive a mim. E só de conversar com as pessoas, de ter uma nova frequência daquelas pessoas, já comecei a melhorar. Porque também o que nós precisamos, o que toda pessoa busca, é um novo propósito, um propósito diferente para as suas vidas, um objetivo real para correr atrás e viver novas experiências e novas pressões que virão com essas novas experiências, o que é um processo inevitável em nossas vidas. E, graças a Deus, eu pude ter inúmeras experiências novas que me geraram conhecimentos novos, entendimentos de tudo aquilo que estava me faltando, de tudo aquilo que, de fato, eu precisava viver na minha vida. E é claro que nem tudo eram flores. Haviam pressões também. Como arrumar um emprego? Como sobreviver? Ajudar a minha família a sobreviver, né? Então, mesmo nós tendo o cumprimento de um propósito, estando nele, você não tem como se desconectar da pressão que existe em todo esse propósito. Eu entendo que o mecanismo criado por Deus
para que nós possamos viver aqui nessa terra. Ele é um mecanismo, a vida, ela é perfeita. E não existe nada que ocorra conosco que não exija uma pressão, para que verdadeiramente seja extraído de nossos corações e de nossas almas o melhor dela. Então, o que eu quero dizer é que se você hoje está em uma determinada pressão, é natural que você esteja. E também, de certa maneira, é benéfico. Por mais difícil que possa ser. Eu entendo que fácil não é. Mas também procure olhar de uma forma diferente. A dor, ela muitas vezes nos ensina algo que não queremos enxergar. E este não enxergar significa muitas vezes tratar os nossos orgulhos pessoais. Tratar tudo aquilo que não queremos que seja tratado. E sempre procuramos deixar para depois, não tocar no assunto. Só que, para nós termos, de fato, o cumprimento de tudo aquilo que nós desejamos em nossa vida, nós teremos que passar por essa pressão de admitir, de refletir, de pensar sobre o que nós estamos errando para nós acertarmos. Então, nesse processo que é inevitável de pressão, passando pela dor, ela vai sim nos trazer algo diferente no final. Mas que não deve se transformar aí em raiva, ou em ódio, ou espraguejando a tua realidade, reclamando da tua realidade. Não deve se tornar dessa forma. Porque aí então você apenas está fugindo de um verdadeiro tratamento. Não conheço a sua realidade. Eu falo muito com base na minha, porque eu sei que em determinados momentos a única vontade que nós temos é de partir para a guerra, é de virar a mesa e quebrar tudo. Eu entendo isso. Só que nós devemos ter o domínio de nossas emoções. O domínio próprio, ele é muito importante para que nós verdadeiramente saibamos controlar as nossas emoções, aquelas que diversas vezes tentam nos controlar. Mas não é esse o ponto. Se toda uma emoção que não é boa, por exemplo, uma emoção de medo, controlar você, você sempre vai ficar paralisado. Você nunca vai dar o próximo passo para aquela nova realidade, aquela nova experiência. É a mesma coisa, uma emoção de raiva, que você explode e pode botar aí a perder muito mais do que você se controlasse, respirasse e pensasse que a consequência dessa atitude, o que geraria ou o que gerou. E agora, como reajustar tudo isso? Como voltar atrás? Quebrou todo um vidro. Como agora você vai colar ele?
Veja que de uma situação gerou outra muito mais complicada ainda, devido a pressões. Mas essas pressões, elas surgem justamente para que nós possamos dar a elas uma direção certa, correta, pensada e bem disciplinada, para que você não venha se arrepender depois. Então, meu amigo, minha amiga, era sobre isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, que eu quis me expressar, espero que eu tenha me feito entender, e convido você a assistir todo o vídeo, assistir o próximo vídeo, compartilhar e colocar nos comentários se isso fez sentido para você. Um forte abraço, fique com Deus, fique na luz e até o próximo vídeo. Até lá.